Nós passamos por uma perda gestacional com 10 semanas e estamos aqui para compartilhar como foi esse processo, como a gente lidou, quais foram os procedimentos que a gente fez, com a intenção de informar, mas também acolher, né? Exatamente. Principalmente as mamães. Bom, nós descobrimos a gestação dia 20 de janeiro de 2026. Nós não estávamos tentando engravidar, porém já era um desejo mútuo. A gente sempre compartilhou que queríamos ser pais e falávamos que talvez para o final do ano, A início gente do ano tinha que vem. programado para 2026 e em dezembro de 2025 a gente decidiu, não, vamos ah, Empurrar mais um ano. empurrar para 2027, né? Mas Deus tinha outros Deus tinha planos. outros planos. E bom, então a gente descobriu ali no dia 20. No primeiro momento foi um choque, né? A gente ficou extremamente apavorado porque a gente não estava preparado em nenhum sentido. A gente não estava preparado financeiramente, psicologicamente. A nossa casa não estava preparada, né? E no primeiro momento a gente ficou assustado. Com o passar dos dias, a gente foi aceitando e foi vivendo isso cada dia mais felizes, né? Nós tomamos uma decisão logo no início da gestação que seria de compartilhar com todas as pessoas a gestação antes dos 3 meses. Tanto eu como o Felipe, nós trabalhamos com rede social e a gente sabia que se algo como isso acontecesse, a gente gostaria muito de estar fazendo um conteúdo como esse. Desde o início a gente falou, se por um acaso acontecer qualquer coisa de ruim, fora do planejado, eu vou querer compartilhar, eu vou querer informar, eu vou querer que mais pessoas se sintam acolhidas. Então, acho que em nenhum momento isso foi um sofrimento para nós, né? A nossa decisão de ter falado antes dos 3 meses, que a maioria espera os 3 meses para falar, né? Por causa da questão dos riscos. A gente decidiu porque a gente entendeu que nós estávamos, por não falar para as outras pessoas, pessoas mais próximas e tudo mais, a gente estava meio que escondendo isso e não vivendo o momento. E não foi pela rede social, foi por a gente realmente poder falar. Porque no momento que tu descobre que tu vai ser pai, que tu vai ser mãe, cara, tu quer falar isso para todo mundo. E a gente tava tipo assim, pô, mas tem o risco, isso, aquilo. E daí a gente viu que a gente tava travando a vontade de viver aquilo com o bebê, entendeu? De aproveitar realmente, poder falar para todo mundo, pô, eu vou ser pai, a mãe vai ser mãe. E a gente daí decidiu, não, vamos contar então para os nossos familiares. A gente postou aqui, né, tem vídeos, tanto aqui no YouTube como lá no nosso perfil, da gente mostrando para os nossos familiares, amigos e tudo mais. Então foi uma decisão de tipo assim, a gente quer viver isso de fato. Então a Quer gente, viver isso feliz, né? isso, Não escondendo. aproveitar esse momento. E o risco ele existe igual, né? A gente compartilhando ou não compartilhando. Eu vejo muitas pessoas falarem sobre a questão de tu compartilhar e gerar aquela, às vezes inveja, às vezes aquele sentimento de mal olhado, enfim. Só que eu acredito que a gestação é algo tão grandioso, tanto cientificamente no corpo de uma mulher, como espiritualmente, né? Deus permitir que uma mulher gere um bebê, que um casal tenha um fruto, eu acredito que isso é algo tão grandioso que não é o sentimento de alguém em cima da tua gestação que vai causar algo de ruim nela. Então, isso nunca passou pela nossa cabeça que falar ou não falar faria acontecer algo ou não. Claro que no início, acho que a nossa única questão de falar ou não era o medo de perder e ter que comunicar que perdeu. Mas quando a gente percebeu que a gente comunicaria de qualquer forma, a gente decidiu contar. E para nós isso foi muito positivo. E mesmo agora, tendo passado pela perda, foi muito bom a gente ter contado. A gente viveu muito aquele momento, né? A gente sentiu, assim, muitas pessoas que ficaram felizes, pessoas que a gente nunca imaginou que ficariam felizes com a gestação ou que até mesmo se aproximariam de nós nesse momento, se aproximaram. Foi muito bom, a gente se sentiu amado, a gente percebeu que o bebê foi amado. A gente viu que a gente tem uma. A gente descobriu que a gente tem uma rede de apoio muito grande, né? Muito positiva, assim, de familiares, amigos, pessoas que a gente nem imaginava que eram tão amigos e que, tipo, realmente se mostraram dessa forma, né? E, bom, para nós foi extremamente positivo. Em nenhum momento, nem no dia que a gente viveu todo o luto extremo, assim, nenhum momento passou nem pela minha, acredito que nem pela tua cabeça, o arrependimento de ter contado, né?
Porque, como eu falei, foi muito bom, a gente recebeu muito apoio e, de certa forma, tu conta para as pessoas, tu recebe toda aquela felicidade, mas no momento que tu passa por uma perda, todo mundo que te deu aquilo agora vai te dar apoio. Então, tu tem apoio de muito mais pessoas do que tu teria se não tivesse contado, né? Eu acredito que é melhor tu sofrer a perca, digamos assim, tendo pessoas para te apoiar do que sozinho. Com certeza. Porque muitas pessoas ficam com aquele sentimento de tipo, eu não quero que sintam culpa de mim ou algo do tipo, né? Pena. E eu acredito que pessoas que realmente gostam de ti, elas não vão sentir pena, elas vão querer te acolher, sabe? Então pessoas que não gostam de ti vão sentir pena, porque elas vão, tipo, meio que demonstrar um sentimento que não é legal, um sentimento de, tipo assim, ruim, né? Vamos supor, vão querer transmitir algo ruim te colocando pra baixo. Bom, então, depois que a gente contou, a gente realmente viveu eu posso dizer que a gente viveu muito, por mais que tenha sido pouco tempo, a gente viveu muito essa gestação. A gente mudou muitas coisas na nossa vida, na nossa rotina, as coisas que eu fazia, que eu não podia mais A gente fazer. transformou nossa vida inteira pra essa criança, né? E assim, aquela questão de não estar preparado, claro que a gente ainda sentia, a gente sabia que agora tem que trabalhar mais, tem que fazer mais dinheiro, tem que mudar isso, tem que mudar aquilo, mas a gente estava movendo toda a nossa vida para isso, não ia ser um problema, digamos assim, né? E então a gente já estava fazendo diversas coisas, a gente já tinha vários planos, inclusive a gente já estava com o nosso chá revelação marcado, né? Porque nós fecharíamos 12 semanas no dia 15 de março agora. E aí nós faríamos o chá revelação no dia 28 de março. Como todo mundo já sabia, a gente já tinha convidado as pessoas para o chá, inclusive na semana ali que a gente descobriu, foi quando a gente enviou os convites, planejou, agendamos tudo, estava tudo certo. E esse era um medo meu no início da gestação, que inclusive foi assunto de terapia, que eu estava me privando de viver as coisas com esse medo de, imagina se eu planejo as coisas e a gente perde. Mas agora, tendo passado por isso, posso dizer para vocês que não me arrependo nem de ter planejado, nem de ter comprado as coisas pro chá, nem nada, porque eu sei que a gente viveu aquilo ali, sabe? E claro que foi difícil ter que chamar todo mundo, contar o que aconteceu, mas como eu falei, a gente recebeu muito apoio, muitas pessoas próximas que já passaram por isso, que a gente sabia, né? Compartilharam como tinha sido aquele sentimento quando aconteceu com elas, então isso é muito acolhedor, assim. E aí, enfim, o que realmente aconteceu foi que na segunda-feira da semana anterior, eu estava com 9 semanas e um dia, a gente tinha feito uma eco, que era uma eco de acompanhamento. A gente tinha visto que estava tudo bem, estava tudo certo, o bebê estava evoluindo, a gente conseguiu ver os bracinhos se formando, orelhinha. E, inclusive, na primeira eco, o médico que fez ali, né, ele falou que foi a gestação mais... O exame mais O perfeito. exame mais perfeito que ele já tinha visto, desde onde o feto foi implantado, o óvulo, o útero, Davi, tudo tava, tipo, era o mais perfeito que ele já tinha visto até Era um então. exame mais bonito. Aí foi o que a gente mais estava, tipo assim, acho que foi o exame que a gente mais estava ansioso e com medo. Foi o primeiro. Porque a gente tinha visto no palitinho, que tinha dado positivo, tinha visto no beta, nos exames que a Vi fez que aumentou, mas a gente não tinha escutado, a gente não tinha visto nada. E aquele ali foi realmente Que a gente escutou eu chorei, a confirmação, é a né? confirmação, né? É tu visualizar e tu escutar. A gente escutou o coração também. E aí, enfim, nessa época das 9 semanas ali, a gente viu novamente que estava tudo bem, evoluindo. Inclusive, saímos de lá e agendamos a nossa eco morfológica, que é a mais importante ali do primeiro trimestre. Que é feito com 12 semanas, né? Para o dia 16 de março, porque dia 15 eu estaria fechando 12 semanas. A semana foi super tranquila, nenhuma intercorrência, nada do tipo. Até que na semana seguinte, então na quarta-feira de noite, eu fui fazer xixi e quando me limpei eu vi que tinha um pouquinho de sangue. Mostrei pro Felipe na hora, era praticamente imperceptível. E já tinha acontecido isso? Já tinha acontecido bem no início. Eu tinha tido a mesma coisa. Não, mentira, no início não tinha sido no xixi. No inicinho da gestação, um corrimento normal que a gente tem ali, que a mulher tem, ele saiu um pouquinho marronzinho, assim, que é um corrimento de sangue antigo, né? E aí a gente viu que tava tudo bem, que a gente fez eco, tava tudo certo, mas eu comecei a usar progesterona, então eu já tava utilizando a progesterona pra auxiliar na fixação ali, né, do bebê no útero, e tava utilizando a progesterona todo esse tempo. A médica também já tinha me explicado que isso poderia acontecer mais vezes, porque os vasos sanguíneos ficam muito dilatados durante a gestação, então pequenas coisas fazem sangrar, atividade física, relação sexual, um espirro, uma tosse mais forte, tudo isso pode fazer, né, ocasionar um sangramento pequeno ali, e até mesmo esse sangue escuro, que é o sangue antigo, que ele ficou ali, depois ele desceu, não é um sangue ativo, né? Mas então na quarta-feira à noite,
Eu só percebi que tinha um micro sangue ali, porque eu tinha tomado muita água naquele dia, meu xixi tava muito, muito, muito transparente. E aí, quando eu fui fazer xixi à noite, antes de dormir, eu vi que tinha uma cor. Aí eu falei, isso aqui é sangue. Mostrei pro Felipe até na hora, era muito pequeno, né, muito É quase imperceptível. que imperceptível. E aí, naquela noite também tive um pouco mais de cólica. Posso dizer que o único sintoma, assim, que eu tive durante todo o primeiro trimestre, que eu passei ali aquelas semanas, foi cólica. Eu tinha cólica todos os dias da noite, mas era uma cólica muito, dava e voltava muito sutil, assim, muito Fraca. leve, muito fraca. E aí, na quarta-feira, eu percebi que ela foi um pouco mais forte, mas não era nada apavorante. Eu não tomei remédio nenhuma vez pra cólica, nada, não tinha tomado aquele dia também. E aí, então, na quarta-feira de madrugada, de quarta pra quinta de madrugada, eu acordei pra fazer xixi, que era algo comum, e foi a mesma coisa, aquela cólica mais forte e aquele xixi com um pouquinho de sangue praticamente imperceptível. Voltei a dormir, vida normal, na quinta de manhã, eu acordei a mesma coisa, não tinha mais cólica, mas aquele xixi ainda igual. E aí eu falei, tá, então não parou, né, o sangramento, por mais que seja pouco, ele não parou, eu vou avisar a médica. Falei pro Felipe, mandei pra médica, a médica disse, Vitória, tô de plantão no hospital, quero que tu venha até aqui pra eu te examinar e tal, a gente já vê se tá tudo certo. Nós fomos até lá, De manhã, né? na quinta de manhã, acho que era umas 10 horas da manhã. Eu tava bem nervosa, assim, porque não sabia, né, o que tinha acontecido. Acho que todos os momentos eu fiquei nervosa, né, todas as épocas. É que a Vi tem ansiedade, né, pessoal? Piora tudo. Então, piora bastante quando tem qualquer tipo de coisa voltado à saúde, assim, né? Uma mosca pousou no braço dela, pode ser que ela tenha, tipo, algo, tipo, ah, meu Deus, vai que ela botou um ovo aqui e vai começar a comer meu braço. Então, é, tipo assim, a ansiedade dela. Ridículo, mas é verdade. E aí, então, na quinta-feira a gente foi no hospital, o Felipe ficou o tempo todo lá comigo, eu consultei com a médica, ela fez exame de toque, eu também fiz exame de urina pra ver se não tinha nenhuma infecção, nada, e tava tudo bem, tanto no exame de toque como de urina. No exame de toque ela percebeu que meu útero tava fechado, não tinha nenhum sangramento antigo, mas tinha uma borra de sangue, ou seja, não tinha nenhum sangramento ativo, mas tinha uma borra de sangue que significava um sangramento antigo, que poderia ser exatamente a mesma coisa da outra vez, atividade física, um espirro, qualquer coisa do tipo. Não era no momento nada preocupante, assim. Mas ela olhou pra mim e disse, vamos fazer uma eco pra gente confirmar? Eu falei, vamos. Aí a gente iria fazer a eco lá no hospital mesmo, aí quando eu saí da consulta eu disse pro Felipe, eu acho que eu prefiro fazer a eco no lugar que a gente já tem feito, porque a gente gostou muito, ele nos dá muitas informações, porque eu disse pro Felipe, se por um acaso aconteceu algo, eu prefiro que seja ele nos comunicando, porque eu sei que ele vai saber a forma de falar, que é um médico muito bom, e porque a gente vai ter informações, a gente não vai sair completamente perdido, né? É, isso é até uma dica, né? Encontrem bons profissionais, porque tanto para comunicar coisas boas e para comunicar coisas ruins também, coisas difíceis de ser faladas. Essa pessoa, ela precisa ser uma pessoa que vai saber comunicar isso da melhor forma possível, porque principalmente pais de primeira viagem, né? Tudo é novo, então tudo a gente não sabe, então eu, pelo menos, eu sempre queria saber detalhes, tá? Tipo, por quê, o quê, como, por que aconteceu, entende? Detalhes. Eu sou assim. Tem pessoas que não querem, que, aconteceu tal coisa, não, tem tal coisa, ponto final. A gente acho que é mais detalhista para isso, né? A gente se sente mais confortável nesse ponto. Então, tanto a nossa médica obstetra como o médico que fazia lá as ultrações, são excelentes médicos, né? Então, por isso que a gente quis fazer tudo com eles ali. E aí a gente saiu do hospital na quinta-feira, acho que era quase 1h da tarde, e a nossa eco ficou marcada para 7h15, que foi uma eco de encaixe, né? Era o único horário, era o último horário, inclusive. E aí, o dia da quinta-feira, a gente, de certa forma, eu fiquei mais de repouso, fiquei deitada e tal, mas a gente viveu ele mais tranquilos, não foi assim, agoniante, enfim, porque a gente não imaginava que tinha acontecido Em algo. nenhum momento a gente pensou. Até porque uma semana antes a gente tinha ido lá, tinha visto, tava Que tudo tava certo. bem. E eu não tinha tudo tido, mais. né, um sangramento assim. Exato. E o médico falou ainda que 9 semanas cai extremamente a chance de dar algum problema. Daí ele falou, tem chance, tem chance. Daí quando a gente foi fazer essa nova, ele falou novamente, né, que não, sim, 9 semanas já tinha caído muito, no em 10... início da gestação, existe 15% de chance de perder o bebê. A partir das 9 semanas, tu escutando o coração do bebê com 9 semanas e vendo que ele está bem, isso cai para 5%. E a partir das 10 semanas cai mais ainda, e depois do morfológico cai para menos de 1%, né? Que é o momento que normalmente a gente sente alívio ali na gestação, é depois do morfológico. Quando a gente chegou lá na quinta-feira, a gente contou para ele o que tinha acontecido, ele disse, olha, ele até disse, minha mulher também teve um sangramento na gestação, mas ficou tudo bem. Até eu fiquei com medo, ele falou, né? Ele disse, nossa, eu fiquei morrendo de medo, mas estava tudo bem. Daí eu falei, minha mãe também, quando estava grávida de mim, teve um sangramento forte, assim, e ficou tudo bem e tal. Ocorreu tudo bem com a gestação. E aí ele disse, bom, agora a gente vai ver, né, se tá tudo bem, mas a gente vendo que tá tudo bem nessa eco, vocês podem ficar ainda mais tranquilos, porque daqui pra frente o risco cai ainda mais, né? E, ok. Ele colocou o exame ali para fazer, né? E no momento que ele colocou, a gente ficava enxergando num telão, assim, eu já vi que não tava tudo bem. Porque o bebê tinha diminuído de tamanho, ele tava numa posição, assim, diferente. Tava escuro. O saco gestacional tinha diminuído também, né? Visualmente, assim, naquele momento já deu pra ver, e aí na hora que eu vi, eu olhei pra ele, pro médico, e quando eu olhei pra ele, ele já falou, eu sinto muito. Eu não sei, sinceramente, eu não sei o que ele falou depois do eu sinto muito. Foi a última coisa que eu escutei. E, inclusive... Ele falou, sinto muito, mas vocês perderam um bebê.
Foi... Eu não lembro dele falar isso, eu lembro dele falar o E é a sinto melhor muito. maneira, a gente comentou, foi a melhor maneira de dar a resposta foi a maneira que ele deu. Com Não certeza. enrolou, entendeu? Ó, sinto muito, mas E da vocês mesma perderam um forma, ele bebê. não foi grosso, né? Ele Exatamente. ficou ainda ali, ele conversou um pouco, ele falou algumas informações e, inclusive, uma das coisas assim que tem sido mais difícil pra mim, que eu nem comentei isso contigo, mas esse momento que ele falou, eu sinto muito, isso fica ecoando na minha cabeça. Agora, com o passar dos dias, cada vez vem Menos. menos, tá diminuindo. Mas na quinta, na sexta, parecia que eu ficava escutando a voz dele assim o dia inteiro, ele falando aquilo ali, sabe? Que foi um momento da notícia, E foi né? uma surpresa muito grande Foi uma pra gente. surpresa. Inclusive, o próprio médico, quando ele falou, ele disse, gente, eu tô tão surpreso quanto vocês. Porque a gente Isso é via nas redes, extremamente raro, ele isso é falando. extremamente raro nesse momento, né? Porque a gente já tinha visto com 9 semanas que estava tudo bem, então naquele momento ali era raro de acontecer. Ainda mais assim, que eu não tinha tido nenhum grande sinal. Até porque E tem uma saúde muito boa, eu tenho uma saúde muito boa, que é algo que impacta muito na a questão do gente tinha exames espermatozoide, né? muito A gente bons. tinha exames muito bons, então realmente foi uma surpresa para todo mundo. É. E acho que logo depois dali, como é de se imaginar, né, a gente chorou muito logo após sair dali, na própria clínica. A gente chegou no carro, a gente chorou muito, a gente chegou em casa, a gente chorou muito. Acho que foi assim umas 2, 3 horas que a gente não conseguia se olhar, a gente não conseguia pensar, Nem não sabia o que se respirar. falar. Então foi bem tenso. Logo no primeiro momento eu já mandei para minha mãe, mandei para minha madrasta, não mandei para meu pai porque ele estava numa viagem a trabalho, eu consegui contar para ele só mais tarde, que eu liguei para ele para contar, contei para a mãe do Felipe, tudo no primeiro momento assim, porque eram pessoas que estavam, né, todas acompanhando muito de perto assim. E aí ali nos primeiros minutos eu já contei para os nossos familiares mais próximos assim, pais, né? Que foi uma coisa, acho, muito boa, né? De ser Foi feito. muito bom, com certeza. Claro, é um turbilhão de coisas chegando, E aí mas todo eu mundo creio. quer ficar perto, né? Todo mundo quer Exato. vir, vem aqui pra casa, deixa eu ir aí. A gente disse Eu não, acho que é melhor dessa forma do que tu ficar diluindo isso para mais dias, entendeu? com certeza. Porque tu vai sofrer por mais tempo. Toda vez que tu for contar pra alguém, tu vai sofrer aquilo ali de novo. Então, Exatamente. isso foi uma decisão bem, bem boa, assim, da gente meio que contar pra todo mundo logo. Logo a gente contou só pros nossos pais, né? E aí na quinta-feira, então a gente chegou em casa, a gente chorou horrores, acho que eu não tinha chorado tanto na minha vida. Eu posso dizer disparado, assim, que foi o pior sentimento da Ah, eu minha também. vida. Eu até falei falei nos stories, né, hoje de manhã, que eu já passei pelo luto dos meus avós, que é o luto de tu perder pessoas que conviveram uma vida inteira contigo, e agora eu tô passando por um luto extremamente diferente, porque ao mesmo tempo que não era uma pessoa que conviveu comigo, eu não vi, né? A gente não chegou a ver, a conhecer, o que de certa forma é melhor, de certa forma também é um filho, né? Então é um luto diferente, assim. E aí, enfim, ali na quinta-feira foi muito ruim, muito, muito horrível. Só que no primeiro momento que a gente chegou em casa, a gente ficou tipo, tá, agora a gente tem que viver esse luto aqui. A gente não se deu por conta que talvez teriam que ser feitas coisas, procedimentos comigo, É o né? que tem que ser feito após. A gente Demorou não. esse tempo que a gente ficou acabado, digamos assim, né? A gente estava vivendo só aquilo. Daí depois, quando a gente parou, começou a respirar e entender, tá, Aí o que eu tinha precisa ser mandado pra feito, né? médica, né? Ela ainda não tinha respondido durante esse momento ali, mas eu já tinha mandado pra ela. E aí, quando ela respondeu, então ela disse: Ó, já vou te falar quais são as opções. Antes dela falar, a gente já sabia, inclusive até o médico tinha comentado, a gente já sabia que existia a opção de fazer um exame com o material ali que fosse recolhido para descobrir o que ocasionou a perda, né? Logo eu já tinha conhecimento sobre isso, mas logo que o médico nos disse, ele disse, ó, normalmente esse exame ele é feito em pessoas com mais de 35 anos, mulheres que já perderam mais de 3 bebês, ou mulheres que tentaram engravidar durante muito tempo e aí, enfim, conseguiram e perderam. Nenhum dos casos era o nosso caso, né? Só que quando a gente chegou, eu disse pro Felipe, eu sigo uma médica que faz eco, faz ultrassom, e ela sempre fala: nenhuma perda deve ser normalizada. A gente precisa saber o que aconteceu. Se tu tem a oportunidade, faça, né? E aí eu disse pro Felipe: eu nem sei como é feito, não sei como é que é, mas se não for um procedimento invasivo, eu vou querer fazer, eu quero descobrir. Daí o Felipe concordou, daí logo até ele disse: se for algo invasivo,
acho que eu prefiro que tu não faça e tal, porque já é ruim, né? Tu ter que passar por todo esse sentimento de perda, então tu ainda tem que passar por dor física. E o que mais indica que tenha ocasionado é uma formação de genes. A médica nos explicou, né, que acho que 80% dos casos que se perde um bebê de primeiro trimestre é uma má formação cromossômica, né, que é provavelmente o bebê desenvolveu alguma síndrome e o meu corpo não permitiu que ele vivesse com aquela síndrome ali e encerrou a gestação, né. Isso é o mais comum. Depois, se não vem resultado para isso, daí se investiga trombofilia, né, outras coisas, tipo pré-eclâmpsia e diabetes, mas isso a gente já sabe que eu não tenho. A trombofilia, ela é um pouco mais difícil pelo que eu entendo, eu realmente não sei muito sobre isso, mas acho que ela é um pouco mais difícil de ser diagnosticada, então existe sim a Precisa possibilidade. ser retirado várias coisas que vêm antes para dar O o diagnóstico da diagnóstico. trombofilia, né? E, enfim, aí então o que a médica nos explicou? Eu sempre ouvi muito falar sobre o procedimento de curetagem, né? Quando a mulher passa por um aborto retido, que é esse aborto que o bebê continua ali dentro, ou se espera o corpo expelir, ou se faz a curetagem. Porém, eu sempre soube que a curetagem é um procedimento mais invasivo, porque é feita uma Uma raspagem, raspagem, né? né? E então eu em nenhum momento tinha pensado em fazer, até porque a questão do exame não sabia se precisava fazer uma curetagem, como é que era feito. E a Vi nunca tinha feito nenhum tipo de cirurgia, então ela também Nenhum procedimento, nada, nada, nada. tinha, né, muito medo de aplicação de anestesia, porque ela tem vários alergias, que se fala, né, Aham. de Vários medicamentos. vários medicamentos, e ela tinha muito medo da anestesia. Eu tinha medo de ter uma reação da anestesia, porque eu já tive reação eu tenho, acho que é 7 ou 8 medicamentos que eu tenho alergia do injetável, assim, então eu tinha muito medo. Mas enfim, aí a médica nos explicou que aqui na nossa cidade tem um procedimento que muitos hospitais têm, mas muitos hospitais não têm, que ele é chamado de AMIL. Esse procedimento, ele é uma espécie de curetagem, né? Que ele não é feito raspagem, ele é uma espécie de aspirador. Ele aspira o material de dentro do útero. Ele é feito tanto para retirar, tipo assim, não quero esperar meu corpo expelir sozinho, ou até mesmo passei pelo momento que meu corpo expeliu, mas não saiu completo. Isso também pode acontecer. Aí é feito o amil para aspirar o restante, né, para não causar nenhum problema, ou até mesmo é feito o amil para retirar e mandar para exame. De certa forma, tu já faz duas coisas ao mesmo tempo. Tu manda para exame e já encerra ali a gestação, né? E a gente escolheu em conjunto fazer o AMIL, porque existem essas três opções, né? Que é tu esperar expelir sozinho, tu fazer a curetagem ou fazer o AMIL. Só que esperar expelir sozinho tem a questão do tempo, onde tu vai ficar sem saber quando que isso vai acontecer. Pode levar até 4 semanas. Isso, e tem a chance de não expelir tudo e tu ter que fazer do mesmo jeito tanto a AMIL como a curetagem. Então a gente decidiu em conjunto, né, principalmente ela, porque eu creio que é ela que tem que tomar a última decisão, porque é o corpo dela, né? E ela decidiu fazer o AMIL, porque esperar sozinho não era uma coisa que ela queria, não era uma coisa que eu também desejava que ela escolhesse, né? E a curetagem era algo mais invasivo. E aqui, na nossa cidade, no hospital que eu fui, eles nem fazem curetagem. Como eles têm o amil, eles não fazem a curetagem justamente porque o amil é muito menos invasivo, né? Ele não faz raspagem nem nada. E até mesmo eu não sabia como era esse processo de esperar o corpo expelir, então tudo eu perguntei para a médica e ela me disse: Olha, Vitória, ele é doloroso. Eu recebo muitas pacientes que esperam o corpo expelir e no momento que está expelindo, elas vêm para o hospital com uma dor assim incontrolável, uma cólica absurda e muito sangramento. E muitas vezes a gente acaba levando para bloco cirúrgico para fazer o amil, porque a pessoa não aguenta mais passar por aquela dor. E a Vi tem problema com ansiedade, então isso seria um Tem gatilho muito medo enorme, da dor, né? isso para virar até tipo um pânico, né? Uma síndrome do pânico ali por estar sentindo essa dor e achar que pode ser outra coisa em específico, né? E aí outra coisa que ela comentou, que também fez muito sentido para nós, era a questão sentimental, né? Tu esperar expelir em casa, todos os dias tu vai acordar e pensar, será que vai ser hoje? Será que vai ser hoje? Pode levar 2 dias, pode levar 4 semanas. Isso é muito tempo. E aí, então, a gente optou em fazer. Como é feito? O AMIL, ele é um procedimento feito em bloco cirúrgico, então,
Na sexta-feira de manhã eu fui pro hospital, a minha mãe veio pra cá, a minha mãe é enfermeira, então além de mãe, é bom ter ela nesses momentos porque ela também é enfermeira, então ela entende muitas coisas que a gente não entende. Ela e o Felipe passaram o dia no hospital se revezando, porque podia ficar só um acompanhante a cada 3 horas, né? A gente foi às 7 horas da Sete manhã, a gente horas. chegou lá, a Vi precisava de 6 horas de jejum, né? Uhum. Então esperamos até 12:30 ali, 1 hora, pra ela fazer a cirurgia. Não, às 2 horas. Não, a gente esperou até 1:30. 1 hora, 1:30 a gente teve que esperar pra bater o tempo. Ah, sim, mas Das o 6 procedimento horas. foi às E o 2 horas. procedimento acabou sendo às 2 horas da Ah, tarde. então como é feito? Eu internei no hospital, passei pela consulta com a médica, que foi a minha médica. Depois eu deveria ter ido para um quarto, mas o hospital estava super lotado, eu acabei indo para uma sala, mas foi bom também porque fiquei sozinha, né, na sala, não tinha outras pessoas. Gente, eu posso dizer para vocês que é um momento muito difícil, porque tu tá num hospital e para passar por esse procedimento, tanto de curetagem como a mil, ele é feito em centro obstétrico, ele é feito numa maternidade. 50 vezes melhor. Mudamos um pouco de posição, porque o moço aqui tava sofrendo de dor na coluna, porque ele não consegue cruzar as pernas. E, enfim, mais perto de ti. E aí, então, por que eu tava falando que é um momento muito difícil? Porque é feito na maternidade, né, no bloco cirúrgico. Então, tu tá passando por um aborto em volta de muitas pessoas grávidas, muitas gestantes. E eu fiquei numa sala ao lado do local onde é feito os exames de recém-nascido, né? Então, é difícil, porque tu tá passando por aquele momento que tu não gostaria de estar passando e tá escutando recém-nascido, gestantes, enfim. Mas acho que, assim, é o pior, o menor dos problemas, né? Aí então, fiquei ali naquela sala e a médica veio e ela inseriu 3 comprimidos em mim. Esses comprimidos, eles causam a abertura, Dilatação, dilatação, né, do útero, que é para poder entrar com o amil. Esse é um processo mais doloroso, assim, com o passar do tempo, porque ele gera bastante cólica. Mas tu pode tomar medicamento, né? Eu poderia até mesmo. Eles logo já colocaram um soro em mim pra eu não ficar desidratada por causa do tempo do jejum. Eu poderia ter feito qualquer medicamento pra dor ali, injetável. Mas como eu tenho a função das alergias e tudo, a gente ainda não chegou num medicamento pra dor que eu tenho certeza que eu não tenho alergia. injetável, né? E aí, injetável. E em comprimido eu não tenho alergia. Dos mesmos medicamentos que eu tenho injetável, eu não tenho comprimido. Então, no momento que eu comecei a sentir cólica, eu tomei uma dipirona ali, de 1 grama. E com o passar do tempo, aliviou um pouco, assim. Mas foram minutos de cólica bem intensa, assim. O Felipe tava comigo na hora até, né? Não conseguia parar, assim, não tinha posição, tudo doía. E depois aliviou um pouco, mas não passou 100%. Mas é um período curto. Eu acho que eu coloquei os comprimidos talvez 11 e pouco da manhã, e às 2 horas eu já estava entrando para fazer o procedimento, e ainda mais que E só não tava entrou antes porque não tinha que esperar fechar às 6 horas, né? não tava o Porque a tempo Vi, do jejum. porque a Vi tava tomando um antibiótico e ela precisava tomar às 6:30 da manhã. Aí tinha que tomar café da Tinha manhã que tomar antes. café da manhã antes e tudo mais. E aí, então, às 2 horas, eles me levaram pro bloco cirúrgico. Eu tava com muito, 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 muito medo da sedação. Era o meu maior medo. Eu acho que era o meu único medo, né? Era o único medo. Eu tinha medo da sedação, porque eu sabia que o E tu procedimento tinha medo de furar perfurar o útero, que era algo que poderia, é um risco muito baixo, mas ele existe, né? Mas o meu maior medo era da sedação, assim, disparado. Nunca tinha passado por isso, né? E por isso que a gente fala também que foi muito importante ali a questão dos médicos, tudo, porque eles foram me tranquilizando muito, assim, a médica veio e disse, eu fiz essa sedação quando eu coloquei o DIU e não sei o que, foi bem tranquilo, acordei logo em seguida e tal, então isso é uma coisa muito boa, é algo extremamente rápido o procedimento. A médica falou que era de 10 a 15 minutos e realmente deu, acho que 15 minutos, assim, tipo, eu não tenho nem ideia. A Vi chegou, sentaram ela na cadeira, ela me explicou como é que vai funcionar, agora ela vai daqui, vai pro tal lugar lá, que é lá atrás, pro bloco, que daí vão deitar ela lá, vão fazer as aplicações que precisa da anestesia, isso, aquilo, 10 a 15 minutos tá pronto, e tu pode esperar aqui, ou pode esperar na salinha. Daí eu perguntei pra ela, pra vir, né, tu quer que eu espere aqui? Ela falou assim, não, vou esperar aqui então. E daí eu fiquei ali sem saber, não tenho o que fazer, né,
Então, tipo, eu fiquei ali parado, apreensivo, ansioso, assim, mais pela Vi mesmo, porque eu sabia que ela tava com muito medo. E deu exatamente ali 15 minutos, vamos supor, a médica veio e falou pra mim, ó, deu tudo certo, ela já saiu do bloco, já levaram pra sala de observação, agora é só esperar ela acordar, mas foi super tranquilo. O processo da sedação foi muito tranquilo, foi muito melhor do que eu esperava. Eu entrei, primeiro que eu fui acompanhada por uma instrumentadora cirúrgica que me levou até o bloco, que era minha seguidora, isso foi muito legal. Porque ela disse, tu não me conhece, mas eu te conheço. Eu falei, então tá ótimo, é alguém conhecido de qualquer forma, né, se tu me conhece. E ela me levou até o bloco, eles me deitaram na maca, eu tava tremendo e meio que chorando, assim, porque eu tava com medo. E aí o anestesista veio, a auxiliar do anestesista também, eles se apresentaram, ele disse pra mim, vai dar tudo certo, a gente vai cuidar bem de ti. E aí ele falou assim, eu tava com o soro, né? Porque é ali pelo mesmo lugar do soro que ele coloca a sedação, né? A gente fala anestesia, mas não é sedação, né? Porque a sedação e a anestesia acho que são diferentes, pelo que eu entendo. A sedação, ela te faz dormir. A anestesia, ela anestesia, acho que um O lugar, uma coisa assim, local, né? sim, faz sentido. É o que eu entendo. E aí ele veio e falou pra mim assim, depois eu até brinquei com a minha mãe, com o Felipe, eu falei, safado. Ele veio e falou pra mim assim, eu vou te dar um remedinho agora que ele já vai te deixar mais tranquila. Eu pensei uma coisa tipo um Rivotril, ele vai botar ali, né? Já era a sedação. Ele veio aqui do outro, ele tava aqui conversando comigo, ele veio do outro lado, que era onde eu tava com soro, daí ele falou, vou colocar agora, daí ele foi aplicando assim, daí eu olhei pra ele, aí eu olhei pra luz, que era a luz do bloco, e acordei minutos depois com tudo pronto. Eu dormi Dica em para segundos. médicos para fazer com pessoas ansiosas, não Funcionou saber o muito bem. momento que Eu não irá sabia que era a sedação que aplicar. estava entrando naquele momento, então não fiquei nervosa naquele momento, né? E aí eu disse depois quando a minha mãe chegou, porque aí ela e o Felipe trocaram, que deu as 3 horas, eles trocaram e foi minha mãe que me ajudou a me vestir depois, né? Eu disse pra minha mãe quanto tempo passou. Da minha mãe falou, agora são 4 horas, então tinha passado 2 horas. Eu falei, o quê? Parece que passou uns 15 minutos. Tipo, pra mim foi muito rápido. Aí, quando eu acordei, eu ainda tava no bloco, até a médica disse pra mim, a sedação também é bem rápida, provavelmente tu vai acordar, óbvio que já vai ter terminado, né, não vai acordar no meio do procedimento, mas a gente vai estar ainda ali no bloco te preparando pra sair, ela disse, ou tu vai acordar, tu vai estar chegando na sala de recuperação. E eu acordei, eles estavam me preparando pra gente sair do bloco. Eu acordei, primeira coisa que eu falei, eu olhei pra ela e falei, eu tô viva? Eu tinha muito medo de morrer, coisa de quem tem ansiedade. Eu tô viva, dela deu uma risadinha e falou, sim, tu tá viva, deu tudo certo, ocorreu tudo bem e tal, a gente já tá indo pra sala de recuperação. Nesse momento em que a médica veio e falou que tinha dado tudo certo com a Vi, ela me entregou o potinho com a amostra, no caso com Com o material material que genético foi ali. coletado, né? Embrulhado, assim, uns pano e coisa, que como a gente queria saber o que aconteceu, né? Qual foi a causa, ela me entregou porque a gente tem que levar isso num outro hospital aqui da nossa cidade, que é o Ananeri, que é ele que leva para Porto Alegre, nós somos uma cidade do interior, para quem não sabe, e Pra que fazer o lá é exame. feito o exame e tudo mais para entender o que aconteceu ali que ocasionou, né? Antes eu até pedi pra médica, eu falei, tipo assim, não sei se quando coletar vai dar pra ver formato, né, de bebê e tal, mas eu disse, eu vou estar dormindo, né, então não vou ver, mas eu disse que eu não gostaria que o Felipe visse. Aí ela disse, não te preocupa com isso, que se der pra ver e tal, eu vou embrulhar bem. Aí até quando eu acordei da sedação, logo perguntei pra ela, dava pra ver? Daí ela disse, não. Eu olhei muito, olhei bem de perto, olhei não sei o que, não tinha formato nenhum, ela falou, era como se fosse uma membrana, assim, tipo um coágulozinho branco. Ela disse igual, eu enrolei bem, coloquei, porque ele vai num potinho, né? Ela disse coloquei panos, tudo em volta, mas não dava pra ver nada, nem se ele quisesse olhar ele ia conseguir ver. Aí eu disse, não, então tudo bem. Aí eu fui pra sala de recuperação, fiquei um tempo ali, que daí fica vendo os sinais, né? Fica eletro, pressão, acho que eles mediram minha febre também, oximetria. Os sinais estavam tudo bem. Aí daí nesse meio tempo o Felipe entregou o material para minha mãe, porque aí ele ficou ali comigo, comigo não, porque ele não podia ficar comigo na sala de recuperação, mas ficou do lado de fora. A minha mãe foi levar esse material até lá e até, infelizmente, a gente descobriu que tudo isso aconteceu na sexta-feira, né?
E na sexta-feira parece que a van, enfim, a equipe que leva esses materiais até Porto Alegre sai mais cedo. Então eles já tinham saído e o nosso material teve que ficar congelado até hoje. Hoje, segunda-feira, eles vão levar para Porto Alegre. E aí o que acontece é que pode dar resultado inconclusivo por conta do tempo que ficou congelado. Então pode ser que a gente não tenha o resultado do exame. A gente espera que não, né? A gente espera descobrir, mas a gente está ciente de que pode acontecer isso, né? E o exame vem depois de 30 dias, né? Ele não vai dar 30 dias, não, vai dar mais de 30 dias, porque é 11 de abril o resultado. É bem demoradinho, assim. 30 dias e um pouquinho. É. E aí, enfim, a minha recuperação ali no hospital foi muito tranquila. Depois que os sinais estavam tudo bem, eles me tiraram todas as coisas ali, que eu tava cheia de fio e coisa, e me deram uma gelatina, enfim, comida ali, uma coisa pra comer. Eu comi. No que eu comi, eles perguntaram como eu tava me sentindo, mas eu logo me senti muito bem, porque primeiro que tu tá com a sedação, né? E aí ela faz a gente dar uma viajada, assim. Eu falei muita besteira nos primeiros minutos e tal. Depois eu só ficava pensando, eu preciso me lembrar de tudo que eu falei, porque eu preciso contar pra minha mãe e pro Felipe pra eles rirem comigo, porque eu falei muita besteira. Mas depois, assim, que passou a sedação, acho que também saiu esse sentimento de medo, então eu já tava mais aliviada. E a gente achou muito bom, né? Nós dois, a gente comentou que ter feito o amil para retirar concluiu esse ciclo para nós, Logo sabe? após descobrir, né? A gente descobriu na quinta noite, na sexta a Na Vi sexta a fez. gente conseguiu concluir, então a gente não é aquela coisa de tu passar dias sabendo que tu tá com um bebê sem vida dentro de ti, sabe? A gente conseguiu concluir aquilo ali foi muito positivo para nós, mentalmente, assim, né? Deu o encerramento, assim, desse ciclo na medida do possível, né? E aí, então. Aí logo eu saí da sala de recuperação, daí o Felipe e a minha mãe já tinham trocado, a minha mãe foi me ajudar a me vestir, eu já fui embora do hospital, porque tu sai da sala de recuperação, se tu tá te sentindo bem, não tá tonto nem nada, tu já tem alta. E eu Sai tava caminhando super bem. normal, né? Não, eu saí de cadeira de rodas. É? Uhum, eles me levaram, porque tem risco de ficar tonta, né? Até porque quando tu levanta, começa um pequeno sangramento ali. E aí, o pós, então, é isso. O pós é cólica. São 3 dias. São 3 dias de repouso, sem atividade física. A gente achou muito pouco, né? A gente ficou surpreso que era tão rápido, assim, porque a gente esperava que seria mais tempo. 3 dias de repouso, sem atividade física nem nada. Hoje é meu último dia, inclusive. 15 dias sem relação sexual e pelo menos 2 meses sem uma nova gestação. Esse foi o que eles nos solicitaram. Durante esses 15 primeiros dias, assim, pós-procedimento, pode ter, então, sangramento, de 7 a 14 dias pode ter sangramento. Cólica também, aí fiquei com os medicamentos tipo de pirona, essas coisas assim, pra tomar pra cólica em casa. E no mais foi isso, a gente veio pra casa, daí eu já consegui comer, né, quando a gente chegou. Felipe me acompanhou Aproveitamos o pra tomar final de banho, semana para ficar nós, né? bem em repouso, Em sim. repouso mesmo, conversamos bastante, ficamos junto. Tem muito que a gente fazer em si, né? Agora, o que tinha para ser feito a gente fez e acredito que foi a melhor escolha. A gente ficou muito, depois que tudo passou, né, o procedimento, enfim, a gente ficou muito feliz, tranquilo, com a escolha de ter feito o procedimento, né? Como eu falei pra vocês, tanto mentalmente, que deu esse encerramento, eu não preciso ficar passando agora todo dia pensando quando vai acontecer, não, já foi, como fisicamente, né? Porque sem dúvidas, a dor que eu sentiria para expelir em casa seria muito maior do que as cólicas que eu tive para dilatar o útero e as cólicas que eu tenho tido agora, né? Ah, o processo da recuperação ele tem sido muito, muito tranquilo. No primeiro dia eu já tomei banho sozinho, o Felipe ficou junto comigo no banheiro, mas tipo, não precisava ficar me segurando, nada, assim, foi muito tranquilo. O meu sangramento também tá muito leve, muito, muito, muito leve. Eu sempre fui uma pessoa, nunca fui de ficar muito menstruada, nada, acho que isso também pode ser um dos motivos, porque eu sei que tem pessoas que têm mais sangramento nesse processo, que é comum, é esperado, mas o meu tá muito leve, assim. Agora eu já quase não tenho e a gente recém tá no terceiro dia, né? E aí agora a gente espera, então daqui 15 dias faz uma reconsulta também com a médica, até para ver se daqui a pouco quer entrar com algum método contraceptivo, algo assim. Eu provavelmente não vou entrar porque eu já não tomava antes, né? A gente sempre usou preservativo, então não tomava anticoncepcional desde 2019.
por escolha minha, não tinha DIU, nada, a gente provavelmente vai seguir cuidando dessa forma para não ter que voltar a tomar nada, até porque a gente tem desejo de uma nova gestação, né? Então não tem por que iniciar um método contraceptivo que vai ter que ser parado Parar depois. Não tem data para isso. A gente Isso não que eu ia falar definiu agora. data ainda para isso. Acho que a gente vai agora É um esperar. processo, É um né? processo, conversar, entender o que a gente quer para esse ano de 2026 ainda, né? Acho que o medo na nova gestação, ele sempre vai existir. Acho que para quem nunca passou, tu já tem esse medo, porque eu tinha durante o primeiro trimestre, sei que todos os gestantes têm. Para quem passou, é um medo ainda mais presente, né? Porque a gente sabe que realmente acontece, já aconteceu contigo. Então, tu tem medo, sim, de ter uma segunda gestação e perder. Só que é como a gente falou, é um processo. Muita terapia, muita conversa também, né? Até nos sentirmos preparados, nós dois. Como a gente começou o vídeo falando, a gente não estava preparado para essa gestação, porque a gente não estava planejando. Então agora a gente vai se preparar muito para a segunda gestação. O momento que ela for acontecer, sem dúvidas, vai ser o momento perfeito, né? Porque a gente vai estar extremamente preparado em todos os sentidos. E eu tenho certeza de que esse medo da perda, ele vai existir na segunda gestação, porque é impossível não existir. Como eu falei, quem não passou por isso já tem, imagina quem passou, né? Então vai existir, mas acho que é o esperado, é normal, a gente tem que trabalhar psicologicamente para ele não atrapalhar, né, o momento feliz da gestação, tudo, mas a gente sabe que ele vai existir. E agora é um processo, a gente não vai, com certeza a gente não vai só esperar os 2 meses e já tentar, né, a gente vai passar por esse processo todo de se preparar mais mentalmente, financeiramente, né, tudo. E aí agora temos então reconsulta com 15 dias, dia 11 de abril a gente recebe o resultado, eu com certeza vou postar nas minhas redes sociais quando a gente receber o resultado, né, o que foi que a gente descobriu, se a gente conseguir receber, porque pode ser que venha inconclusivo, né, e eu acho que é isso. É isso aí. Acho que uma dica, assim, de mãe que passou pela perda para outras mães que estão passando por isso, procurar sobre o procedimento do AMIL. Eu posso dizer para vocês que isso pode parecer algo bem, tipo assim, científico, informativo, mas psicologicamente ele fez muita diferença para nós também. E eu percebi ali na minha rede social, conversando com algumas pessoas que estão passando pelo mesmo momento que eu, neste exato momento, que estavam esperando expelir em casa com um sofrimento enorme e não sabiam desse procedimento, não tinham sido informadas e fez muita diferença para nós, né? Entra aí mais uma dica que eu dou muito boa. Tenha um plano de saúde. Se vocês conseguirem, tenham, vale muito a pena. A gente não tendo reclamado do plano de saúde que a gente tem. Acho que foi uma coisa que nós não falamos, né, sobre questão de custos e tudo mais, mas a gente não teve nenhum custo. Eu tenho Unimed, a gente já tinha feito Unimed há mais tempo, porque sabíamos que em algum momento iríamos engravidar e eu gostaria de ter Unimed para tudo, então a minha Unimed já cobria tudo. E ela cobriu tudo, desde a internação, o AMIL e até mesmo o exame. Se o médico da Unimed solicita o exame, a Unimed faz a cobertura ali do exame. Então, a gente pagou a taxa da internação do hospital, que eu acho que era R$80, R$80. né? E foi isso. Não tivemos mais nenhum custo. Eu não vou mentir para vocês, eu não tenho nem ideia quanto custa isso no Também não. particular. Eu sei que o AMIL, ele existe pelo SUS também, ele não é um procedimento particular, nem de convênio, ele é um procedimento padrão, que se o hospital tem o aparelho do AMIL, é feito o AMIL. Mas com certeza o exame não deve ter pelo SUS. Acredito sim que o exame teria que ser ou convênio ou particular. Nós tivemos a sorte do nosso convênio cobrir, isso foi muito positivo para nós, porque tu imagina tu passar por tudo isso e ainda isso te gerar um custo financeiro grande, né? Seria pior ainda. Acho que do mais era isso, né? Espero que as dicas tenham ajudado e ajudem, né? Quem tá passando por isso, como a gente passou, e que você possa fazer a melhor escolha. Esperamos que, como nós, você não perca a esperança, né? Vocês não percam a esperança de tentarem novamente, mas que nem a Vi falou, é doloroso,
mas vai passar. Se tu acredita em Deus como nós acreditamos, a gente sabe que tudo isso que a gente passou tem um propósito. Pode ser que a gente não entenda agora, mas sim, existe um propósito e tenho certeza que Deus está preparando algo ainda melhor para nós mais para frente, né? Então, É isso. eu acho que é isso, né? Que segurou para não chorar, né? Uhum.